Então nós estamos em Êxodo, no segundo livro das Escrituras, da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a revelação especial de Deus para a nossa santificação, para a nossa salvação. E em Êxodo capítulo 3, que foi o capítulo que nós vimos anteriormente, Moisés teve uma experiência que alguns de nós gostaria de ter. Ver uma sarça a arder sem se consumir, terem um encontro com o Deus vivo. E esse encontro que Moisés teve com Deus mudou a sua história para sempre. Não só a história pessoal de Moisés, mas também a história do povo hebreu e também, consequentemente, por todo o plano de redenção que Deus estava a desenrolar, também a nossa história foi alterada por este momento. Deus falou com Moisés do meio de uma sarça que ardia sem se consumir. Tinham passado 40 anos desde que Moisés tinha fugido do Egito após matar um egípcio para proteger a vida de um compatriota seu, de um hebreu. Moisés fugiu para salvar a sua vida e estava a morar no deserto de Midian. Casou lá, teve filhos e num dia normal de trabalho ele tem esta experiência sobrenatural com Deus. Passaram-se 40 anos desde que ele estava lá e Deus dá-lhe esta missão. Uma missão a partir desse encontro com a sarça. A missão, ir ao Egito para tirares o povo de Israel de lá. E nesse encontro, Deus revela-se então a Moisés como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostrando que aquele momento que ele está ali a viver é a continuidade e é o cumprimento daquilo que Deus estava a fazer, daquilo que Deus tinha dito aos patriarcas. A eles foi prometida uma terra onde habitaria a descendência deles, uma descendência inumerável, e a partir de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, neste momento, estavam fora da terra. Estavam escravizados, oprimidos no Egito. E era hora de saírem de lá. Era hora de saírem e de irem para a terra de Canaã. Uma terra que é descrita não só pelas Escrituras, mas como outros textos antigos, fora da Bíblia, de outros povos. A terra de Canaã é descrita como sendo uma terra espaçosa e uma terra próspera. Esta era a missão de Moisés. Só que se no início ele foi despertado pela curiosidade e para saber o que estava ali a acontecer, e se no início, ao Deus falar com ele, ele disse: "Eis-me aqui", pelo decorrer da conversa e do diálogo que ele vai tendo com Deus, o "eis-me aqui" vai sendo puxado para trás. Ele não se sentia o homem certo para a magnitude daquela tarefa. Começando por perguntar quem é que era ele para ir. Quem sou eu para ir? E Deus responde-lhe: "Olha, a minha presença será contigo." Isso tinha que ser suficiente para Moisés. Ainda assim, Moisés continua a titubear, a fraquejar. E pergunta qual é o nome de Deus. Caso os israelitas perguntassem: "Ok, mas qual é o nome dele que te enviou a nós?" E Deus respondeu: "Eu sou." E vimos isso, explorámos isso bastante. Mas as objeções de Moisés não terminaram aí. Elas continuariam. E hoje vamos ver mais objeções da parte de Moisés. Moisés apresenta uma fé trêmula. E nós vemos também neste texto, e vamos ver neste texto, além da fé trêmula de Moisés, vamos nos deparar com uma incredulidade completa e obstinada do faraó. Mas também veremos duas respostas de fé prontas que mudariam o rumo de uma nação inteira e do mundo, incluindo nós. Então a ideia central de hoje do texto é a fé e a necessária e consequente resposta de obediência a essa fé. Vamos ver os frutos que uma fé genuína, uma fé verdadeira tem que produzir e qual a consequência principal da fé genuína. Há uma fé genuína. Como é que podemos saber que há uma fé genuína? Quais são os frutos? Quais são as consequências? Vamos ver também que existem frutos da incredulidade, da falta de fé. E a consequência principal dessa incredulidade. Então é isto que nos vai nortear hoje. Vamos então ao nosso texto, capítulo 4 de Êxodo. Primeiro vamos ler os versículos 1 até 9 do capítulo 4. E diz assim: "Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem entenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. O Senhor ordenou-lhe: jogar no chão. Ele a jogou no chão e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés:
Estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele a colocou no peito. E quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele a colocou a mão no peito de novo. E quando a tirou, ela estava como o resto do corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. E se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio, derramarás sobre a terra seca, e a água do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Até aqui. Então, Moisés traz mais objeções à tarefa que Deus lhe confiou, à missão que Deus lhe deu. E não vai parar por estas que temos aqui, vai continuar depois que vamos ler. O problema levantado agora aqui por Moisés é a possibilidade do povo se recusar a crer que Moisés teve um encontro de facto com Deus. Porque os patriarcas tiveram um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus. Okay? Jacó teve um encontro com o próprio Deus. Eles tiveram encontros com Deus. Portanto, se Moisés vai e diz que teve um encontro com Deus, eles queriam saber, eles precisavam de crer nisso. Como é que eles saberiam que tinha havido um encontro com Deus? Trata-se de uma preocupação legítima da parte de Moisés. Só que trata-se também de falta de fé. Porque Deus já lhe tinha dito antes, na conversa, no capítulo que nós vimos outra vez, capítulo 3, Deus já lhe tinha dito que os líderes de Israel o ouviriam, iriam crer nele, iriam acreditar nele. Quem não estava a crer, quem não estava a acreditar, quem não estava a confiar, era o próprio Moisés. Há incredulidade em Moisés. E essa incredulidade vai continuar a se manifestar no discurso, na conversa que ele tem com Deus, como vamos ver nos próximos versículos. Agora, reparem em duas palavras que se repetem algumas vezes no nosso texto. Acreditar e ouvir. Por outras palavras, confiar e obedecer. Este ouvir é ouvir os meus mandamentos, ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que obedece os meus mandamentos. Estas duas palavras, estes 2 conceitos aparecem várias vezes nos versículos que nós lemos. E esses 2 conceitos estão profundamente interligados e marcam todo o texto de hoje, todo o capítulo 4 que nós temos diante de nós. Moisés tinha medo que o povo não cresce. É assim que começa o capítulo. E que por não crer, então não obedeça. Não haja em concordância com essa promessa de libertação que Deus tem para eles. Deus então diz que vai operar 3 sinais. Para que a mensagem de Moisés e para que o próprio Moisés, o mensageiro, tivessem credibilidade diante do povo. O primeiro sinal seria feito a partir da vara que Moisés tinha na mão. Uma vara comum, uma vara normal, uma vara de um pastor para cuidar das suas ovelhas. Mas seria transformada por Deus numa serpente. Deus demonstrou a transformação da vara de Moisés. Ali, à frente dele. Lembrem-se, Deus está a lidar com a incredulidade também de quem? Do próprio Moisés. Deus não está a dizer: Moisés, quando chegares lá, vais fazer estes sinais. Deus não está a dizer isso. Ele está a dizer isso, mas está a dizer mais do que isso. Ele quer que Moisés creia também. Ele quer que Moisés veja com os seus próprios olhos e o seu coração confie mais nele. Então, ele joga a vara no chão e a vara transforma-se numa serpente. E depois, quando Deus manda pegar de novo, a vara volta à sua forma original, transforma-se numa vara, deixa de ser serpente. Agora, porquê uma serpente? Porque não um coelho? Porque não um gato, um cão? Porque uma serpente? A cobra representava o Deus nacional do Egito, do Baixo Egito. A serpente era o símbolo por excelência, o símbolo supremo do faraó. Não sei se já repararam, às vezes, quando aparece nos filmes ou nos desenhos, ou nas representações, nas estátuas antigas desta época, o faraó aparece constantemente com uma coroa e na sua coroa está representada uma serpente, muitas vezes. Em pinturas vemos serpentes, em estátuas vemos serpentes no Egito. Os deuses egípcios também são muitas vezes representados com um cetro em forma de serpente. Por outro lado, no imaginário hebraico, a serpente também tinha um peso muito grande. No imaginário hebraico, a serpente tinha sido o animal que Satanás usou para tentar Adão e Eva, para tentar Eva e levá-los a não confiarem em Deus. Vejam, a levá-los à incredulidade, à desobediência. Então a serpente aponta também para o diabo. Este animal que se esconde sorrateiramente e de repente ataca, perigoso, venenoso, subtil e silencioso. A serpente aponta para o diabo e o seu trabalho ao longo das gerações para travar o quê? A obra divina.
o faraó que já tinha morrido, o faraó atual, foram sementes da serpente. Lembram-se de falarmos disto no início de Êxodo? E ao longo de todo o livro de Gênesis nós fomos falando disto. A descendência da serpente, a descendência de Satanás, ou seja, aqueles que Satanás usa, todos os seus planos, as suas artimanhas, as pessoas, para fazer travar o desenvolvimento, o desenrolar da obra da redenção que Deus está a fazer através da descendência da mulher, de Eva, a quem foi prometido que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, derrotaria o poder de Satanás e as consequências que Satanás trouxe para o mundo, o pecado e a morte. Essa foi a promessa que foi feita. Então todo o livro de Gênesis e o resto das Escrituras é este povo de Deus e Satanás a lutar contra o povo de Deus, a tentar travar o povo de Deus, a tentar destruir o povo de Deus. E o faraó, por excelência, encabeça, materializa esta opressão contra o povo de Israel, ao ponto de querer exterminar o povo ou reduzi-lo na sua força, matando todos os bebés masculinos que nascessem. Os dois faraós, tanto o que viveu antes como o que estava vivo agora, resistiram diabolicamente a Deus e ao seu povo. Mas não podiam travar os desígnios divinos. Deus tem poder para fazer o que quer de uma serpente. Deus vergaria o coração do faraó, tal como transformou aquela serpente na mão de Moisés. Agora, se não crescem a partir deste primeiro sinal, que para mim já seria suficiente, acho eu, não é? Deus daria um segundo sinal. E o segundo milagre divino lida com a doença humana mais temida no mundo antigo. Uma doença de pele infecciosa e incurável, que poderia ser a lepra. E Deus pediu a Moisés que colocasse a mão no peito. Moisés fez isso e quando tirou para fora ela estava branca como a neve. Deus mandou colocar de novo, ele colocou, tirou e estava curada. O aparecimento repentino dessa doença seria um choque. Seria um choque muito maior a cura imediata, instantânea, milagrosa dessa doença. Deus estaria a mostrar como Ele controla até as doenças mais mortais. Ao mesmo tempo, Deus estava a dar uma antevisão de como Ele iria ferir os egípcios através das pragas, incluindo através da doença. Por causa da sua incredulidade, da sua resistência. E se ainda depois destes 2 milagres eles continuassem a demonstrar incredulidade e desobediência, um último milagre seria feito. E esse último sinal seria a primeira das pragas a se abater sobre o Egito. Transformar a água em sangue. Com esse sinal, Deus demonstraria o seu poder sobre os elementos mais significativos, mais vitais para a vida biológica. A água e o sangue. Ao mesmo tempo, a transformação da água em sangue iria relembrar o genocídio que Faraó fez ao mandar matar todas aquelas crianças dentro d'água, no rio. A fonte da vida dos egípcios, que era o Nilo, tinha sido fonte de morte para os hebreus. Deus não esquece. Deus vê. Deus traz juízo. Deus vindicaria essas atrocidades. E sangue iria ser requerido. E foi. E aconteceu. E o objetivo desses sinais, além de serem antecipatórios do que iria acontecer, além de terem significados mais além, mas o objetivo desses sinais junto das pessoas era para que as pessoas crescem na mensagem e crescem no portador da mensagem para que obedecessem. Vejam, com o ministério de Jesus é a mesma coisa. Jesus opera sinais. Jesus faz milagres pelo bem daqueles que vão até Ele, mas também para dar credibilidade e força à mensagem que Ele trouxe. Ao mesmo tempo, se repararem, Deus mandou executar os 2 primeiros sinais ali mesmo, na conversa de Moisés. Como eu disse e quero reforçar outra vez, para que o próprio Moisés pudesse ser persuadido a fim de ter uma obediência pronta que ele não teve à missão de Deus. Será que Moisés iria agora, depois destes sinais fantásticos? Acho que nenhum de nós ainda viu uma dessas 3 coisas. Acho que ainda não. Será que Moisés iria parar de colocar objeções? Não. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu-lhe: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: Senhor, peço que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão?
Eu sei que Ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. E eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar, assim ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Então, mais uma objeção de Moisés aqui. Ele duvidou que estivesse à altura da tarefa de se dirigir, de comunicar aos líderes hebreus e ao faraó. Ele disse que era pesado de boca, pesado de língua. Não sabemos qual o problema de fala que Moisés tinha, mas percebemos que ele não se sentia adequado para as responsabilidades diplomáticas que esta tarefa exigia. Eram tarefas diplomáticas. E vejam, Deus também não negou as dificuldades que Moisés pudesse ter. Ele não disse, Moisés, tu não tens esses problemas. Ele não argumentou com Moisés nesse sentido. Ele prometeu o quê? Que seria com ele. Ok, podes ter as tuas fraquezas, mas eu vou ser contigo. E é isso que tinha que bastar para Moisés. A presença de Deus com ele. A promessa da capacitação de Deus para a tarefa, para o sucesso da tarefa. E Deus então afirma a Moisés a realidade de que ele, Deus, era o Criador e o soberano sobre as faculdades humanas. Moisés só tinha que confiar na presença e na capacitação de Deus. E Deus não lhe dá mais hipótese de conversa agora. Ele diz, então vai agora. Mas Moisés ainda assim disse, não, não vou. Envia outro no meu lugar. Foi o que disse Moisés. Ele não confiou em Deus. Mesmo Deus lhe dizendo estas coisas. O problema de Moisés não era principalmente de fala. O problema de Moisés era principalmente de confiança e de obediência. Tanto é assim que mesmo com a resposta de Deus, Moisés não acatou a orientação divina. Ele recusou a missão. Moisés recusou a missão. Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Vejam o cenário. Deus está a falar a partir de uma sarça ardente. A sarça arde, o arbusto arde, não se consome, está ali à frente dele um milagre extraordinário. O anjo do Senhor aparece-lhe, fala com ele. A vara é transformada numa cobra, a sua mão fica doente e depois é curada. O Deus vivo está ali com ele e ele recusa-se. Deus irou-se. Deus irou-se. Isto não significa que Deus perdeu o controle, porque Deus não perde o controle naturalmente. E por isso irritou-se, explodiu a tampa. Não. Significa que Deus se encheu de uma indignação justa, uma indignação santa, por causa da falta de fé, da recusa de obediência de uma criatura sua, mesmo depois de todas as bênçãos e as maravilhas que Deus colocou diante dele. É uma ira justa e santa, digna. Se eu fosse Deus, tinha fulminado Moisés. Mas ainda bem que eu não sou Deus. Porque eu sou Moisés e eu teria sido fulminado por Deus. Deus foi paciente. Deus foi paciente com a incredulidade de Moisés. Teve em conta a sua fraqueza. Tanto que teve em conta a sua fraqueza que ele arranjou uma solução. Para complementar essa fraqueza. Está aqui o teu irmão Arão. Ele fala bem. Vai-te auxiliar na missão. Arão seria aquele que falaria aos israelitas. E seria uma vantagem. Porquê? Porque Arão era conhecido deles lá. Moisés tinha saído há 40 anos. Okay? Arão era conhecido lá. Isso era uma vantagem. Os líderes hebreus já o conheciam e mais depressa confiariam naquilo que Arão diria. O que é que aconteceria? Deus falaria a Moisés e Moisés falaria a Arão. E Arão transmitiria a mensagem ao povo. Por isso é que o texto utiliza essa expressão que Moisés seria como Deus para Arão. Ou seja, ele falaria da parte de Deus para Arão, Arão para o povo. E aqui, depois desta solução, acabou a conversa. Ou seja, Moisés, esquece lá isso, não tens hipótese, vais. E com o imperativo, literalmente o imperativo, Deus ordenou que Moisés pegasse na vara com que faria os sinais. Acabou a conversa. Vamos ler os versículos 18 a 23. Moisés foi. Moisés lá foi. Versículos 18 a 23. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro disse-lhe: vai em paz. E o Senhor te disse também a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão
a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés, quando voltares ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te disse, deixa o meu filho ir para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Até aqui. Então Moisés vai, mas antes de ir embora ele vai conversar com o seu sogro. O seu sogro não era só o seu sogro, não era só o avô dos seus filhos, ele também era o seu empregador. Lembrem-se, Moisés estava a pastorear o rebanho de Jetro na montanha, no monte, quando Deus lhe apareceu. Agora parece que Moisés não contou a Jetro acerca do encontro que teve com Deus, o que Deus lhe disse, a missão que recebeu, apenas pediu para ir ver os seus irmãos para ver se estavam vivos, para ver se estavam bem. E Jetro deixou. Jetro deu-lhe a sua paz, deu-lhe a sua bênção. Isto mostra que eles tinham um bom relacionamento. Então Moisés vai, parte com a sua família, parte com os filhos e leva nas suas mãos a vara. Mas Deus faz um alerta a Moisés em relação àquilo que ele devia esperar do faraó, em relação aos sinais que seriam feitos, os quais percebemos agora seriam não só para os israelitas, e é aqui que o texto nos traz, haveria sinais também para o faraó. Não só para o povo crer, mas também para o faraó, para ele poder deixar o povo ir embora. Deus, no capítulo 3, tinha prometido que os hebreus creriam na mensagem de Moisés através dos sinais realizados. No entanto, os sinais para o faraó não iriam produzir fé. Só iam endurecê-lo ainda mais. O faraó iria se recusar a deixar o povo sair. Iria se recusar a deixar o povo ir embora. Mas aqui ficamos a saber neste texto quem é que endurece o coração do faraó. É o próprio Deus. E o endurecimento do faraó, o endurecimento do coração do faraó, é um tema importantíssimo no livro do Êxodo. Aparece cerca de 20 vezes o endurecimento do coração do faraó. Só que ele é descrito de 3 formas diferentes. Primeiro, há momentos em que a Bíblia diz que o faraó endureceu o seu próprio coração. Segundo, outras vezes o texto bíblico vai nos dizer que o coração do faraó foi endurecido sem especificar a fonte do endurecimento do coração. E em terceiro, outras vezes, que é a maioria das vezes, o texto diz que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Agora, isto parecem afirmações contraditórias. Faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração do faraó. A vontade do faraó era a vontade também de Deus. E aqui nós temos um mistério. Lembrem-se, o mistério, porque há mistérios nas Escrituras. A Trindade, por exemplo. Deus é um só, em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mistério. Okay? É o mistério da soberania divina e da responsabilidade humana, os dois juntos. Existe uma escolha real e voluntária do faraó, mas essa escolha é simultaneamente governada pela vontade soberana e eterna de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Porque, em última instância, é a mão de Deus que governa todos os acontecimentos. Senão, como é que Deus pode fazer promessas acerca do futuro se Ele não garante que esse futuro se torne presente? Ao mesmo tempo, o pecador é responsável pelo seu pecado. Agora, podem levantar a pergunta, podem levantar a questão: como é que o homem é responsável e culpável se é Deus quem age soberanamente? E eu não vou responder, porque Paulo responde. Em Romanos 9, versículos 14 a 21. E vai usar exatamente esta ilustração do faraó. O que diremos? Há injustiça da parte de Deus, ou seja, há injustiça nisto aqui. E Paulo responde: de modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Porque a Escritura diz ao faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, conclusão, Ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, objeção a Paulo. Paulo está aqui, vai antecipar uma objeção. Porquê é que Deus se queixa então? Porque quem pode resistir à sua vontade? Quem pode resistir a essa ação de Deus, à vontade divina? E a resposta de Paulo, curta e grossa: mas quem és tu, ó homem,
para argumentares com Deus. Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Soberania de Deus. Esta é a resposta de Paulo. Qual é o fim? Qual é o objetivo desses desígnios misteriosos e difíceis de entender? Sim, porque são difíceis de entender. Quais são? Qual é o fim? O fim é a sua glória e o bem do seu povo. É isso que Deus diz a Moisés para transmitir ao faraó. Israel é o meu primogênito. Israel é o meu primogênito. A razão pela qual Deus endureceria o coração do rei do Egito era para demonstrar o seu amor pelos seus próprios filhos, para demonstrar o seu poder. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era a descendência prometida a Eva, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a descendência da qual viria aquele que abençoaria todas as nações da terra, de onde viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus queria o povo perto de si, Deus queria o seu filho perto de si. Eles deviam deixar o Egito para se encontrarem com o Senhor, para cultuar o Senhor, deveriam deixar de ser escravos, de estarem sob o domínio diabólico, opressor, homicida, genocida do faraó, para serem cuidados amorosamente pelo Pai numa terra espaçosa, numa terra próspera, para andarem em santidade, em adoração e em felicidade existencial. Diante da recusa do faraó, Moisés deveria anunciar o juízo divino. Uma vez que o faraó estava a ir contra, estava a atentar contra o seu filho, contra o filho de Deus, que é Israel, o primogênito, Deus iria ferir o filho do faraó, o primogênito do faraó. A serpente seria esmagada onde mais lhe iria doer. O filho do faraó seria morto. O anúncio da última praga a abater sobre o Egito, a praga da morte dos primogênitos daqueles que não crescem em Deus. Só assim é que o faraó abriria a mão do Filho de Deus, de Israel. Na continuação da narrativa, veremos um capítulo curto e aparentemente desconexo do resto do texto. Só aparentemente. Aqueles que se anteciparam e que leram o texto antes em casa, e essa é uma boa prática, de ler o texto antes do sermão. Aqueles que leram em casa chegaram a este texto e a esta parte e coçaram a cabeça. Não entenderam. Ok? É difícil mesmo. É um dos textos mais esquisitos que estão nas Escrituras. Versículos 24 a 26. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora, que é a esposa, pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho e, lançando-se aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou, ou seja, foi-se embora, e ela disse: marido sanguinário por causa da circuncisão. Ok, episódio curto que ocorreu quando Moisés e a sua família estavam a voltar para o Egito. Parece que sai do nada. E muitos podem se perguntar por que raio é que isto foi registado e está aqui na Bíblia? Toda a Escritura é útil para o ensino, para a instrução, para a correção. Como é que isto é útil para o ensino, para a correção? Vamos ver. Então, enquanto Moisés estava a voltar para o Egito, ele parou, juntamente com a sua família, para dormir. E durante essa noite, Deus quis matar Moisés. Não sabemos como é que isso iria acontecer, como é que isso iria se materializar, se foi uma doença grave que surgiu, se foi o anjo do Senhor que apareceu, não sabemos. Mas Deus quis matar Moisés. Mas mais importante do que sabermos a resposta ao como Deus iria matar Moisés, é nós tentarmos perceber o porquê que Deus queria matar Moisés. Porquê é que Deus queria matar, e vejam só, porquê é que Deus queria matar aquele que ele tinha acabado de enviar para redimir o seu povo, para libertar o seu povo. Mas fazia algum sentido? Também não fazia sentido, por exemplo, quando Deus pede a Abraão, de quem vem a descendência, através de quem serão benditas todas as nações da terra, também não faz sentido Deus dizer: olha, sacrifica o teu filho Isaque. Não estaria Deus a colocar todo o seu plano de redenção em risco, matando Moisés? Deus tinha enviado Moisés para chamar o povo de Israel a fazer o quê? Lembre-se do primeiro versículo. Moisés tinha medo que eles não crescem. E se não crescem, não obedeceriam. Então Deus tinha enviado Moisés para chamar o povo de Israel a crer e a obedecer às orientações divinas. A crerem na mensagem de Deus e a agirem em conformidade com essa mensagem. No entanto, por aquilo que a gente percebe neste mesmo texto, nestes 3 versículos,
é que Moisés não estava em conformidade com a aliança feita com os patriarcas. Porquê? Qual é que era o sinal da aliança abraâmica, da aliança com Abraão? A circuncisão. O corte e a remoção do prepúcio. Qualquer descendente masculino de Abraão que não fosse circuncidado perderia o estatuto de membro da comunidade da aliança. Recusar-se a ser circuncidado seria quebrar a aliança e o resultado seria a eliminação dessa pessoa da comunidade. Então, se Moisés ia servir o Deus que o enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele tinha uma obrigação pactual de circuncidar os seus filhos, coisa que ele não fez. Ele não tinha circuncidado os seus filhos. Mais tarde, quando os israelitas celebrariam a primeira Páscoa, cada homem precisou ser circuncidado. Moisés e a sua família tinham que dar o exemplo. Moisés estava prestes a enfrentar aqui as consequências da sua desobediência à aliança. Não fosse a sua esposa agir em seu favor. Zípora agiu logo, agiu rápido em seu favor. Zípora circuncidou Gerson, o primogênito de Moisés. Então, dessa forma, o juízo de Deus foi aplacado. Houve obediência. Sangue foi derramado. Porque quando há um corte, há sangue. Sangue foi derramado, fruto da fé na palavra de Deus, que exigia a demonstração de fidelidade através da circuncisão. A circuncisão era um sinal externo da circuncisão do coração. Ou seja, um coração que não vive mais para si, centrado em si, mas que crê em Deus em função daquilo que Deus diz. E o sinal externo era a circuncisão. Na nova aliança, o sinal externo, visível, de que somos parte da aliança, que somos parte do povo de Deus, de que fomos transformados interiormente. O sinal visível é o batismo. Moisés, aqui, Zípora, lançou-lhe aos pés, lançou aos pés de Moisés o prepúcio ensanguentado do seu filho. Moisés teve de ser tocado pelo sangue do seu próprio filho. A obediência de Zípora à exigência da aliança salvou a vida do marido desobediente através do sangue do seu filho. E ela diz então, ela chama Moisés de marido sanguinário. E pensa-se que essa seja uma expressão que era utilizada no ritual da circuncisão ali naquela altura e naquele lugar. Mas isto é só uma suposição. Okay? Então havia a desobediência à aliança e Moisés, então, antes de ir ao povo e de liderar o povo, tinha que pôr a sua casa em conformidade. Tinha que obedecer. O faraó não iria obedecer, isso ia custar-lhe a vida do filho. Moisés tinha que obedecer também. Entretanto, ao mesmo tempo, Deus está a agir noutro lugar, no Egito, ao mesmo tempo. Junto de um outro elemento da família de Moisés, não só da esposa, do filho e de Moisés, mas junto de um outro elemento da família, Deus também está a agir. Versículos 27 e 28. E o Senhor disse a Arão, vai para o deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Nos versículos anteriores já tínhamos falado de Arão, já tínhamos sido informados pelo autor que Arão ia se encontrar com Moisés. Agora somos informados que Deus falou com Arão, que Deus deu uma ordem a Arão, que Deus instruiu Arão. E a resposta de Arão foi obediência. Abraão creu e Abraão fez. Abraão confiou e Abraão obedeceu. Ele foi e encontrou-se com Moisés na montanha de Deus. Moisés relatou tudo o que Deus tinha vivido, os sinais que Deus iria fazer no Egito. E juntos eles então iriam para o Egito, reunir os líderes hebreus, comunicar as orientações de Deus. Será que o povo iria crer? Será que o medo de Moisés se concretizaria? Vamos aos versículos finais, 29 a 31. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés. E este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou. Quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Uau! Aquilo que Deus disse aconteceu. Cada um cumpriu a sua responsabilidade aqui em obediência a Deus. Arão falou tudo o que Deus disse a Moisés. Moisés fez os sinais. E o resultado? O povo creu na mensagem, nos mensageiros. O povo creu na libertação que Deus iria operar. E o povo agiu
adorando a Deus. Prostrou-se e adorou a Deus. Até aqui o nosso texto. O mundo ficou todo numa confusão quando Adão e Eva não creram na palavra de Deus e por isso desobedeceram. Lembre-se que quando a serpente surge para Adão e Eva, aquilo que ela faz é colocar em causa aquilo que Deus disse. Deus não disse assim, 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 e começa a distorcer aquilo que Deus disse. E quando Adão e Eva não creram na palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. A morte também. Todas as esferas da vida foram tocadas pelo cancro destruidor que é o pecado, com consequências imediatas, como por exemplo as interpessoais nos relacionamentos, ou físicas como a doença e a morte. Mas mais graves ainda são as consequências eternas, o sofrimento eterno debaixo da punição divina. Deus, no entanto, não deixou a humanidade entregue a um fado inevitável de morte. Deus prometeu redenção aos nossos primeiros pais através de uma linhagem que desembocaria no Salvador do mundo, Jesus Cristo. Desde então, desde Adão e Eva, há um plano então a desenrolar-se. No tempo e na história, plano esse que tem como intervenientes, usados por Deus, que têm o privilégio de ser usados por Deus de uma forma significativa no avanço do reino de Deus, no avanço deste desenrolar do reino, pessoas que, pela graça divina, creem naquilo que Deus diz e agem em função daquilo que Deus diz. Abraão creu nas promessas de Deus e Abraão obedeceu. Ele foi chamado para sair da sua terra e ir simplesmente para um lugar que Deus lhe mostraria. Ele não sabia qual, que Deus lhe iria mostrar. Abraão foi. Foi-lhe prometido um filho. Mesmo ele não podendo ter junto com a sua esposa, ela estéril, eles de idade avançada, não podiam ter um filho. Ele creu. Deus deu-lhes um filho. Quando o filho nasceu, Deus testou a fé de Abraão, exigiu uma ação de obediência total. Sacrifica o teu filho Isaque. Mas Abraão, de alguma forma, somos informados pelo autor de Hebreus, sabia que Deus iria manter a promessa do seu filho e, se fosse preciso, o ressuscitaria. Abraão creu em Deus. E na hora do teste acontecer, de ele matar o seu próprio filho, Deus interviu e impediu o sacrifício. Abraão tinha passado no teste. O patriarca foi perfeito? Não. Houve alturas em que ele agiu em incredulidade e desobediência. Lembram-se quando ele vai para o Egito com a sua esposa e mente acerca dela, dizendo que ela não é esposa, que ela é irmã, e então ela é entregue para o rei daquela localidade. Ele mente acerca da identidade dela, ele desprotege, ele coloca-a vulnerável, ele entrega a imoralidade sexual. Por causa da incredulidade, ele não confiou que Deus cuidaria dele. Por causa de uma fome, eles foram para esta terra. As maiores trapalhadas da vida de Abraão aconteceram exatamente quando a incredulidade venceu a fé, quando a desobediência venceu a obediência. E é assim nas nossas vidas também, ou não é? As nossas maiores trapalhadas na vida não são quando a incredulidade e a desobediência vencem. Tal como Adão e Eva, nós convidamos o caos, convidamos a destruição, convidamos o sofrimento, convidamos a dor, convidamos a desordem às nossas vidas quando não acreditamos naquilo que Deus nos diz na sua palavra, a ponto de a obedecermos. Os piores momentos de caos e confusão na nossa vida, será que não são fruto da nossa incredulidade e desobediência? Os sofrimentos mais dolorosos na alma não são aqueles provocados por não crermos que os caminhos de Deus são sempre os melhores, mesmo que doam. Agora, o oposto, as melhores estações da nossa vida, não necessariamente das circunstâncias mais tranquilas, mas aquelas em que a nossa alma está cheia da presença de Deus. Será que essas melhores estações não são quando confiamos em Deus e vivemos um estilo de vida coerente com essa confiança? É nessa vida de fé, é nessa vida de obediência que nós trazemos mais edificação àqueles que estão à nossa volta. E é nesse movimento de servir o outro e de edificar o outro que nós nos sentimos mais realizados a cumprir aquilo para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para amar o próximo e para amar a Deus. Então nós viveremos mais felizes e mais satisfeitos e mais existencialmente realizados quanto mais fizermos aquilo para o qual fomos feitos. Amar a Deus e amar ao próximo. Então é nessa vida de fé e nessa vida de obediência que nós mais somos felizes. Que mais crescemos em santidade, com formação à imagem de Jesus, que a nossa alma vive num prazer existencial, indescritível e abundante. O capítulo de Êxodo em que nós estamos mostra-nos exatamente o que é que significa crer naquilo que Deus diz.
O suspense é colocado pela própria boca de Moisés, na resposta do povo à mensagem divina. Será que o povo vai crer? Iria o povo acreditar na aparição de Deus a Moisés e na promessa de libertação? E reparem, agora olhem para o primeiro e para o último versículo. O primeiro versículo é Moisés a perguntar: será que eles vão crer? O último versículo do capítulo, que fecha aquilo que é o enquadramento, aquilo que é a moldura desta passagem. O último versículo é: o povo creu e o povo adorou. Se a resposta do povo fosse incredulidade, não haveria alteração de curso de comportamento. Não iriam ao faraó, não pediriam ao faraó para sair, nada aconteceria, eles continuariam como estavam. Eles ignorariam Moisés, continuariam a sua vida normal, a ser oprimidos. Os líderes do povo não iriam ter com o faraó para fazer um pedido inusitado e completamente atrevido. Mas eles creram que esse pedido inusitado e atrevido vinha de Deus e que Deus faria aquilo que ele tinha prometido. O povo creu na promessa da redenção e alegrou-se nessa promessa de redenção. Adorou a Deus. E quem também creu e agiu nesta história foi Arão. Deus falou com ele. E ele foi ter com Moisés. Ele saiu do Egito e foi encontrar-se com o irmão ao monte. Em Moisés vemos um contraste. A incredulidade de Moisés paralisou-o diante da palavra de Deus. A incredulidade paralisa diante daquilo que Deus fala. A fé leva à ação. A incredulidade à inatividade. Ele não creu que o povo acreditaria na sua mensagem como Deus tinha prometido já que o faria. Ele focou-se no imediato. Ele focou-se nas suas limitações. Não confiou na presença. Não confiou na capacitação do próprio Deus, que Deus seria com ele. Ele arranjou sempre objeções e por fim até pediu que outra pessoa fosse no lugar dele. Ele recusou. Até que Deus o encostou à parede e não lhe deu qualquer hipótese. E ele foi. Moisés acaba por ir, é poderosamente usado por Deus e torna-se num dos heróis da fé incontornáveis da história da humanidade. Agora, a incredulidade de Moisés é de uma natureza diferente de uma outra incredulidade que está neste texto, que é a incredulidade do faraó. Moisés faz parte da comunidade da aliança. Por isso ele teve que circuncidar o filho. Ele faz parte deste primogénito de Deus, que Deus diz: ele é o meu filho, eu o amei. Moisés faz parte. Tanto que é exatamente por isso que Deus lhe aparece de forma dramática naquela noite de travessia, para que toda a casa de Moisés fosse uma família que está nesta comunidade, que é este povo que Deus ama, que é o Filho de Deus. Moisés era parte do povo. Demonstrou uma fé trêmula? Demonstrou. Mas temia a Deus, tinha fé, era crente. A incredulidade do faraó era diferente. O faraó iria resistir pecaminosamente contra Deus. Ele oprimia o povo de Deus já. E diante do pedido de Deus, ele negar-se-ia a obedecer. Na verdade, ele iria piorar a vida dos israelitas. Ou seja, Deus manda fazer, ele faz o contrário de propósito. O coração dele estava duro a ponto de não ver o óbvio, a ação de Deus, o agir de Deus. Estava duro ao ponto de não se render, endurecido pelo seu próprio pecado. Entrega a si mesmo pela mão de Deus, porque é isso que Deus diz lá em Romanos, que o homem não adorou o Criador, ao invés disso adorou a criatura. Então o que é que Deus faz? Deus entrega o homem ao seu próprio coração. Endurecimento do coração é isto. É Deus tirar a mão, é Deus tirar o travão e permitir que o coração do homem siga o seu próprio caminho. Este é o endurecimento de Deus. E daí se resolve este problema de nós entendermos como é que Deus endurece, é uma ação voluntária, mas é o mesmo Deus que faz. É Deus tirar o travão e só permitir que o homem seja quem Ele quer. E aquilo que há de pior vem ao de cima. E assim o coração dele vai piorando. E o fruto da sua incredulidade, o fruto da incredulidade do faraó, foi grande sofrimento. Este tema da fé e da obediência é central na passagem de hoje. E a partir daqui eu quero comunicar então 3 pontos. Primeiro, os frutos da fé verdadeira e a consequência da fé verdadeira. Os frutos e a sua consequência. E vejam, isto é importantíssimo. Em toda a Bíblia, fé e obediência são 2 lados de uma mesma moeda. É a mesma moeda. A fé bíblica implica necessariamente, obrigatoriamente, consequentemente, invariavelmente, não facultativamente,
em ação, em tomada de posição, em decisão, em mudança de rumos, em obediência àquilo que Deus diz. A fé bíblica não é etérea, não é um conceito, ela materializa-se, torna-se visível inevitavelmente. Numa cultura como aquela em que nós vivemos, este tipo de fé, ela é atacada e confundimos aquilo que é fé verdadeira. Numa cultura como aquela em que estamos, onde sentimentos, emoções são sinónimo de autenticidade. Ser autêntico é ser-se. É ser-se. É ser-se como se é. É aquilo que vem, é aquilo que eu sou. Ser-se biblicamente cristão, autenticamente cristão, à luz do conceito de fé bíblica, vai se tornar então obrigatoriamente em algo contracultural. Agora vejam a afirmação de Jesus para entender aquilo que eu quero dizer. Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23. Naquele dia, muitos me dirão, o quê? Senhor, Senhor, nós não profetizámos em Teu nome não expulsámos demónios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Senhor, Senhor é uma profissão de fé. É afirmar, eu acredito no Senhor Jesus. Eu sigo o Senhor Jesus. Eu sou da igreja do Senhor Jesus. Estão a afirmar que sabem quem Jesus é. No entanto, esta confissão ela é incoerente com a vida deles. Não há uma vida de obediência. Jesus diz, afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Uma profissão de fé verdadeira tem que ter obras. O facto de afirmarmos que as pessoas são salvas pela fé não significa que nós estamos a afirmar que onde há salvação não há obras. Onde há salvação tem que haver obras. As obras não trazem salvação, mas a salvação traz obras. Quando há regeneração, ou seja, quando há um novo nascimento, ou seja, quando a pessoa se torna nova, há uma mudança nos desejos, nas afeições, nas vontades da pessoa. Uma operação milagrosa, sobrenatural na pessoa é realizada pelo próprio Deus. Nasce ali uma nova pessoa. As coisas que antes ela amava, o pecado que ela amava, ela agora detesta, sente-se mal, tem repulsa, tem vergonha, sente culpa. E o Deus que para quem ela antes era indiferente, agora é o seu maior tesouro e quer agradar. Mesmo que às vezes não consiga, seja incoerente e caia aqui ou ali, mas quer. É como aquela parábola do homem que encontrou o tesouro enterrado, deixou lá o tesouro, foi com o dinheiro que tinha, comprou o terreno para poder ficar com o tesouro, vendeu o que tinha. Tudo o que tinha para ficar com aquele tesouro. Essa é a fé bíblica. É a fé que dá tudo. É a fé que se rende. É a fé que morre para si. Há uma mudança ontológica que vem de dentro, é existencial, transborda para a forma de estar na vida em todas as áreas. E é exatamente isso que Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Em Tiago 2, 14 e 22. E eu vou ler. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão e irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, vai em paz, aquece e sacia-te, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé, por si mesma, ou seja, sozinha, ela é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé, ou seja, eu vou mostrar que há genuinidade de fé, eu vou mostrar que há fé de facto em mim por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Tens fé? Dizes que tens fé? Fazes bem. Os demónios também creem. E estremecem. Mas ao homem insensato, estulto, tolo, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Por outras palavras, fé e obras estão juntas. Quando há fé, vai haver obediência. Fé sem obras não é fé salvadora. É um assentimento intelectual de conceitos e nós podemos correr esse risco. Ou o lado emocional e vago da fé, porque sentimos certas coisas positivas em relação a verdades bíblicas que são ditas, em relação a este Deus que é apresentado, e sentimos certas afeições e achamos que isso é fé. Ou então a concordância intelectual com proposições que fazem lógica e que chegam a conclusões. Isso não é fé. A fé bíblica implica isso.
A fé bíblica tem emoções? Tem. Mas a fé bíblica manifesta-se obrigatoriamente por ações, por obediência àquilo que a palavra de Deus diz. Vejam, os demónios acreditam que Deus existe, mas não se arrependem. A igreja pode ter pessoas no seu meio que acreditam na existência de Deus, tal como os demónios. Acreditam em proposições bíblicas afirmadas pelas Escrituras. Sabem articular essas verdades de forma lógica, mas não são transformadas por essas verdades. Não mudam, não há arrependimento, não há mudança de rumos no coração e nas ações. Estão perdidas, são falsos crentes. São falsos professores de fé. Professam uma fé que não é fé genuína. É isso que estamos a ver em 1 João também. O fruto da fé é obras. No catecismo, as crianças vão aprender uma resposta a uma seguinte pergunta. Como podemos reconhecer que há fé verdadeira? Como podemos reconhecer a fé verdadeira? E eles vão responder, vão memorizar a resposta. A fé verdadeira produz boas obras. Quem de facto, de verdade, crê naquilo que Deus diz, deve agir em função do que Deus diz. Quem crê num diagnóstico de doença dado por um médico, não vai continuar a sua vida igualzinha, como sempre, diante de um diagnóstico de uma doença grave e da terapêutica que foi prescrita pelo médico. O utente que acredita naquilo que o médico diz vai fazer o que o médico lhe mandar fazer. Vai comprar os medicamentos, vai tomá-los consoante as orientações que lhe forem dadas. Isto não é óbvio? Óbvio que é. Então, Cristo no que Deus diz. Porque é que não age em função daquilo que a palavra pede de ti? Se dizes que sim, então tem que haver obediência. Se dizemos que cremos em Deus, então devemos viver a nossa vida em obediência a Deus e àquilo que Ele manda. Se tu crês que o que Ele diz sobre tu seres pecador é verdade, então precisas lamentar o teu pecado e querer mudar de vida. Porque senão, por assim eu sei que é pecado, mas no mundo de vida não crês coisa nenhuma. Se tu crês que Jesus foi enviado para morrer por pecadores a fim de pagar pelos pecados do seu povo, então precisas de agarrar-te a Jesus com tudo o que tens, confiar em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, como sendo completamente suficientes para obteres a tua reconciliação com Deus. Se tu crês que Jesus é Deus e ascendeu aos céus e a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, então precisas de fazer dele o teu Senhor completo e absoluto e aquilo que Ele diz é aquilo que tu fazes. E vejam, seguir Jesus não é só dizer-se que se segue Jesus. E há muita gente que diz, eu sigo Jesus. Mas o próprio Jesus disse, quem quiser acompanhar-me, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque quem quiser encontrar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder, por amor a mim, por minha causa, a encontrará. Amar Jesus não é só dizer que se ama Jesus, não é só cantar que se ama Jesus. Materializa-se. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Não, o amor a Jesus é uma fachada, é uma mentira, é uma hipocrisia, é falso, pode ser um sentimento tolo, um sentimento infantil, se não for acompanhado de obediência concreta. Até quando dói. Até quando Jesus pede tudo. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a tua obediência ao que a Bíblia pede de ti é o termómetro do estado e da saúde do teu amor a Deus. Não são os teus sentimentos, aquilo que tu sentes quando vens ao culto. Não é o quanto tu achas que amas Jesus. Não é o que tu sabes sobre Jesus, a teologia que tu estudas acerca dele, ou o que os outros acham de ti. É a tua obediência no privado e no público. Nas intenções do coração e nas reações externas, em casa e na igreja. Se tu amas Jesus, tu vais te esforçar, vais lutar até ao sangue se for preciso, sacrificando o que for necessário, deixando pai e mãe, irmãos e irmãs, pessoas queridas, se preciso for, para seguir Jesus. Que palavra dura, pois foi isso que alguns disseram a Jesus. E deixaram de seguir. Mas são estes os termos de Jesus. Por isso é que Jesus diz que alguém antes de construir uma torre deve fazer cálculos para ver se a vai concluir. Alguém antes de seguir Jesus tem que estar pronto a dar tudo. Mas
tu amas a Deus, a tua reação, além de uma vida de obediência, será também, inevitavelmente, uma vida de adoração. Fé e doxologia. Fé e adoração andam de mãos dadas. O que é a adoração? A adoração é a inclinação da alma. É a inclinação da alma diante de Deus, diante da grandeza, da santidade, da beleza de Deus. Ela pode ter manifestações externas, como a inclinação do corpo quando se ajoelha. Mas garantidamente, primariamente e essencialmente, ela é uma alma que se ajoelha em alegria, em espanto, em temor, em tremor, em deslumbramento diante do Deus vivo, face ao reconhecimento dos atributos divinos e da redenção que Deus faz através do seu Filho Jesus Cristo. Sabemos que a nossa fé teve melhores dias quando a nossa alma fica indiferente a Deus e à sua presença e não há adoração, não há fervor. Vê o contraste com o coração endurecido do faraó. Um coração cheio de incredulidade, cheio de obstinação na desobediência e rebeldia. Já um coração de fé e que luta por obedecer. Um coração de fé. Um coração que está a dar tudo por Jesus. É um coração feito de manteiga. Vem o calor da presença de Jesus. E ele derrete-se. Esse é o coração que verdadeiramente ama Jesus. Crê nele. Obedece. E derrete-se diante da sua presença. Isto é amar Jesus. É um coração encantado com Deus. E é por isso que ele faz o que Deus pede. Porque Deus conquistou o seu coração. Deus cativou o seu coração. Ele vê a grandeza de Deus, vê a beleza de Deus, vê o seu próprio pecado, vê a sua miserabilidade, vê a intervenção de Deus na sua vida. Ele pode não ver tudo, pode não compreender tudo o que está acontecendo na sua vida, até pode estar a ser acometido pelas piores circunstâncias da sua vida. Ou pela dor do sacrifício que ele tem que fazer para poder obedecer a Deus naquele momento da sua vida. Mas ele confia, porque ele contempla Deus, porque ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus é maior, ele sabe que Deus é melhor, ele sabe que Deus é mais sábio, que Deus é amoroso, ele sabe que Deus é o Pai. E por isso obedece e deleita-se nele. Portanto, se na tua vida tu vês pecado consentido, ou seja, se tu vês ausência continuada de obediência, e além disso vês falta de adoração, precisas examinar a genuinidade da tua fé. E este não é um discurso de ódio, este é um discurso de amor. O mesmo discurso que o médico tem ao dar um diagnóstico difícil a um paciente para que ele possa ser curado. A verdadeira fé tem de ter frutos, obediência e adoração. Respostas positivas e concretas, materializadas em relação ao que Deus pede, e este ajoelhar simultâneo da alma perante o Redentor, que te tirou da escravidão para a vida abundante. Qual é a consequência dessa fé verdadeira? Vimos os frutos. Obediência, adoração. A consequência, ser-se filho de Deus. Mas todos que o receberam, porque creram, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. João 12. Quem crê em Deus é feito filho, é liberto do pecado, é liberto da escravidão, da opressão, do pecado, para uma vida abundante, para uma vida espiritual, para uma reconciliação com Deus, para a vida eterna. Pela fé nas palavras de Deus transmitidas por Moisés e Arão, o povo creu. E por ter crido, foi libertado da escravidão do Egito. A salvação é por obras? Não. É pela fé na palavra de Deus, mas essa fé materializa-se. Há uma ação condizente com essa palavra. A salvação é pela fé na verdade que diz que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado que viveu a vida perfeita em obediência à lei que eu não consigo viver e que foi morto no meu lugar para levar a condenação dos meus pecados. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte, vencendo o poder do pecado e que se eu crer nele, essa vitória dele também é a minha vitória. Sou feito filho de Deus, reconciliado com Deus. E a vida cristã será uma continuação crescente dessa dependência, desse esforço voluntário de santificação operado pelo Espírito Santo em nós, para nos conformarmos às exigências de Deus. Então, a consequência dessa fé, da fé genuína, que se manifesta em obediência e adoração, é a nossa eternidade, o nosso relacionamento com Deus, é ter vida eterna, e a vida eterna é esta que te conheçam, que tenham intimidade contigo. Segundo, os frutos da incredulidade e a consequência da incredulidade. Se o fruto da fé é obediência e adoração, o fruto da incredulidade é desobediência e resistência. Os mesmos sinais que o povo viu, o faraó também ia ver.
os mesmos. Mais ainda, mais sinais ele iria ver. Mas ele não quereria. Ele não quereria. O seu coração seria endurecido pelo próprio Deus para a manifestação da obra redentora de Deus em favor do seu povo e da obra de juízo contra a maldade do faraó e do Egito. O faraó, junto com os sinais, recebeu uma ordem divina. Deixa o povo ir embora. Ele obedeceu? Não. Ele desobedeceu. E essa desobediência ia ser contínua. Essa desobediência ia ser repetida várias vezes. Este é o ciclo, este é o perigo e esta é a consequência da desobediência. Abre a porta da desobediência e mais desobediência, mais desobediência, mais desobediência. A espiral do pecado, cada vez mais fundo, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais a miséria. Esse é o ciclo da desobediência desobstinada, mais desobediência. Quanto mais um coração resiste, mais duro fica. E por isso é importante a advertência que nós encontramos feita pelo autor aos Hebreus. Diz assim, Hebreus 3, 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo, hoje, agora, neste momento, se ouvires a sua voz, estás a ouvir a voz de Deus neste momento, não endureças o coração. Esse versículo refere-se à incredulidade que depois o povo de Israel, veja o povo de Israel aqui adorou a Deus, creu, mas no deserto, incredulidade vai ser aos pontapés. Enquanto não creres de facto no que Deus diz como sendo verdadeiro, enquanto não acreditares que aquilo que Ele diz é o melhor para a tua vida, que é digno de ser seguido e obedecido, tu não vais obedecer. Então se tu não obedeces é porque tu não acreditas em Deus. Porque se tu acreditasses, de facto tu obedecias. Vais continuar a viver com escolhas que tu tens na tua vida porque tu acreditas que elas são melhores para ti. Vais continuar em desobediência. Então podes perguntar, como é que eu posso crer? Já que para obedecer a Deus e para viver esta vida com Deus e diante de Deus, eu preciso de crer, como é que eu posso crer? A Bíblia diz que a fé vem como? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então o meu conselho para ti então é, estuda a Bíblia. Ouve as explicações acerca da Bíblia. Pede a alguém que tu sabes que conhece a Bíblia, que sabes que lê a Bíblia, para estar contigo regularmente, para lerem a Bíblia juntos, para te explicar a Bíblia. Venha à igreja com ouvidos atentos. E ouve o que este livro, as Escrituras, a Bíblia tem a dizer. É a palavra que vai semear e vai fazer brotar a fé no teu coração. Então expõe-te à palavra. Ouve a palavra. Agora, se ao ouvires a palavra, se ao ouvires estas coisas e as negares, se racionalizares que isto ou aquilo não é bem assim, ou se te recusares a crer nisto que eu estou aqui a dizer, naquilo que a Bíblia apresenta, porque sabes que isso implica coisas práticas e dolorosas na tua vida, abrir mão de coisas que tu não queres abrir, tu nunca te irás virar em arrependimento para Deus conforme Ele pede. Nunca vais depositar a tua fé na obra salvadora de Jesus Cristo. Na verdade, quanto mais ouvires e quanto mais recusares, mais vais resistir, mais resistir, mais resistir, num ciclo de endurecimento ao qual o próprio Deus te entrega. Então, muito cuidado com esse caminho. Muito cuidado com esse caminho. E pior, até podes ter, porque quem está neste ciclo, até pode ter já visto muitas coisas que Deus fez na vida dos outros e na sua própria vida. Pode ter todos os sinais de autenticidade divina à sua frente, mas está cego pela incredulidade e não vai obedecer. Está cego pela sua arrogância de achar que sabe o que é o melhor e não Deus. E isso deveria ser angustiante para alguém que se importa com Deus. Mas para alguém que está neste estado, quem está neste estado vai arder ainda mais em ira contra Deus. Contra estas coisas. Não quer saber. Fecha o coração e começa a sentir raiva. E essas pessoas são pessoas amarguradas, são pessoas com ódio, são pessoas cínicas. Se há desobediência consentida e continuada na tua vida, é porque tu não crês naquilo que Deus diz na palavra como sendo o melhor e suficiente para deixares tudo e só fazeres aquilo que Ele pede. Quais são as consequências disso na tua vida? Endurecimento. Mais desobediência, mais resistência. E por fim, vais evidenciar que se afirmas que és cristão, vais evidenciar que nunca foste um verdadeiro cristão. O teu destino é a morte eterna. É o inferno. Se não te arrependeres e continuares na trajetória de desobediência, o teu destino final é a morte. Uma morte além desta morte física, que chega a todos enquanto Jesus não volta. É a morte eterna. Deus é a fonte da vida. Se tu não te ligas a Deus, nunca vais ter vida.
só traz morte. E a morte chegou à casa do faraó por causa da desobediência resistente. A morte eterna chegará à tua alma por causa da tua desobediência. Desobediência sempre gera morte. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Tudo o que seja oposto a esta santidade, perfeição, amor e bondade deve ser punido, deve ser excluído da presença do que é imaculado. O que é limpo não pode ser simultaneamente sujo e vice-versa. A desobediência do faraó geraria a morte do seu filho. A desobediência de Moisés às condições da aliança abraâmica quase lhe trouxe a morte a ele próprio. Não fosse o sangue da circuncisão do seu filho. Mais tarde, os primogênitos do povo seriam poupados da morte. Os primogênitos do povo seriam poupados da morte não porque não fossem pecadores, mas porque um animal seria sacrificado no lugar deles e o sangue aspergido nos umbrais da porta daqueles que creram na mensagem. Os que não creram, não obedeceram a ordem de juntar os umbrais com sangue. E o anjo da morte entrou nas suas casas. Eles não creram, não obedeceram. O anjo da morte trouxe tragédia às suas casas. Se tu não creres e não depositares a tua fé em Jesus, a tragédia vai chegar à tua alma. A tragédia é eterna. Ela não é temporária, ela não é passageira, ela é eterna, ela é sofrimento eterno, ela é o inferno. Por isso, arrepende-te hoje. Ouve Deus falar contigo nesta manhã, hoje, agora. Olha para Cristo, reconhece-o como o Senhor, aquele que deu a sua vida, para que tu sejas perdoado. Nega-te a ti mesmo, reconhece o teu pecado, a tua insuficiência e segue Cristo. E por fim, um último ponto aqui, que nós vimos a fé, os seus frutos e a consequência dessa fé genuína. Vimos a incredulidade, os frutos, que é a desobediência e resistência, endurecimento, e a consequência, que é a morte. Agora vamos ver aqui uma terceira áreazinha, que é a fé trêmula de um crente titubeante, de um crente fraco, de um crente enfraquecido, de um crente adoecido. Então aqui eu quero falar àqueles que são crentes genuínos, mas cuja fé está adoentada. E por isso apresentam sintomas dessa doença. Sintomas de uma fé doente é desobediência. Moisés temia o Senhor. Ele cria no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele tirou as sandálias diante da sarça, ele escondeu o rosto diante da revelação divina. No entanto, ele não creu o suficiente na capacitação da presença de Deus com ele para a realização da sua missão. Ele arranjou justificações, aquilo que nós estamos muito bons a fazer, para não obedecer prontamente à missão de Deus. Ele titubeou, ele fraquejou, ele hesitou, mas ele acabou por ir. Encostado à parede, graciosamente, ele foi. E há estações na nossa vida cristã em que a nossa fé é como um queijo suíço. É cheia de buracos, é cheia de inconsistências, é cheia de vazios. Mas Deus é paciente connosco. Deus leva-nos ao colo. Deus força-nos a dar passos avante no caminho da obediência a Ele. Tal como um pai faz quando aquilo é extremamente necessário que o filho obedeça. O pai, por amor ao filho, para a saúde do filho, obriga o filho a obedecer. E ainda bem, dizemos nós como filhos, que um dia olhamos para trás e ainda bem que o meu pai me obrigou a obedecer. E para a nossa vida olhamos para trás e ainda bem que Deus me obrigou a obedecer. Quantas vezes a nossa fé não é debilitada como a de Moisés? Uma fé cheia de medos, cheia de desculpas, cheia de racionalizações, justificações, até válidas, algumas, outras menos, porque também somos bons nisso. Mas todas com a intenção de nos escusarmos àquilo que sabemos que Deus pede de nós. Quantas vezes não somos assim? Quantas vezes não damos por connosco próprios, mais vezes do que gostaríamos? Mais vezes do que é saudável, mais vezes do que é recomendável, a fazer couro com Paulo, porque não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Quantas vezes não somos como os discípulos com quem Jesus suspira? Eu imagino, não é? Jesus... As palavras são as que ele disse. O cenário é que é imaginado por mim. Oh, mês de pequena fé. Quantas vezes não somos assim? Quando estamos assim, as promessas de Deus para nós não são suficientes. Nós não acreditamos que elas são suficientes. Elas não enchem as nossas medidas o suficiente. Ao ponto de fazermos aquilo que Deus está a pedir de nós. Outras coisas enchem as nossas medidas. E por isso é que vamos atrás dessas outras coisas.
Estamos demasiado assustados com o que nos está a acontecer ou demasiado deslumbrados com o mundo, a ponto de Jesus não ser maior que os nossos maiores medos ou que os nossos maiores prazeres. Porque quando Jesus é maior que os nossos medos ou que os nossos prazeres, nós fazemos o que Jesus diz. Mas quando os nossos medos ou prazeres são maiores do que Jesus, somos escravos deles. Dos maiores medos e dos maiores prazeres. E há estações na nossa vida em que somos muito, mas muito lentos para obedecer àquilo que Deus pede de nós. Muito lentos. Só fazemos depois de alguma luta com Deus, depois de Deus nos ferir. E às vezes, a consciência pesa. E se a consciência não é o suficiente, irmão vem e fala connosco e não mudamos. Depois vem a equipa pastoral e fala connosco e não mudamos. E depois a igreja não consegue mais afirmar a nossa fé. E por isso não consegue ter condições com segurança de dizer, olha, tu és um de nós. Porque não vemos a obediência que corresponde à fé que tu afirmas ter. Então a pessoa é excluída da comunidade, da igreja. Então aí, Deus pode estar a usar um processo para finalmente trazer de volta. Ser esse encostar à parede que promove a obediência. E muitas vezes somos lentos. Só que não queiram essa lentidão, porque ela traz consequências. Traz consequências na vida, muitas delas não passam, ficam cicatrizes para sempre. Traz consequências nos nossos relacionamentos com pessoas à nossa volta que nos são queridas, relacionamentos com a igreja. Não sejas lento na tua obediência. Ser pronto a obedecer. Há estações na nossa vida que somos muito lentos para obedecer, só o fazemos depois de alguma luta com Deus e até Deus dizer, filho, chega, agora é hora de obedecer. Agora tu vens. Deus pode usar vários instrumentos para isso. Mas ainda assim Ele não nos fulmina. Ele não nos mata. Ele não nos extermina. Porque somos dele. Somos dele. Fracos e doentes, mas dele. E Ele não esmaga a cana rachada. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele é paciente connosco. Porquê? Porque somos melhores do que aqueles que não creem. Somos melhores do que pessoas como Faraó. Não. Não somos. Mas porque Jesus deu a sua vida por nós e somos dele. Somos seus filhos. Ele vai nos buscar onde nós estivermos. Ele vai nos disciplinar se preciso for. E vai nos levar a um lugar seguro. Cuidará de nós, nos curará e nos fortalecerá. Porque Ele faz a ferida e Ele sara. Agora, não te encostes a isso, por favor. Não te encostes. Ok, eu estou em pecado. Eu vou me encostar aqui. Eu vou continuar na minha desobediência, no meu pecado. Porque eu sei que eventualmente lá à frente Deus vai me buscar. Não faças isso. Esse é um terreno perigoso. Esse é um estado de grave saúde espiritual que te deve deixar em alerta sobre a genuinidade da tua fé. Porque vê, essa contínua desobediência pode ser um indicador não de que tu és um crente doente, mas que tu se calhar nunca foste genuinamente crente. Não te encostes a esse lugar. Não endureças o teu coração, porque o caminho que tu estás a seguir, pode ser evidência que afinal tu és um falso crente. Se tu és um verdadeiro crente, ao ouvir estas palavras, ao ouvir este alerta, isto assusta-te. Isto faz-te querer mudar e obedecer. Faz-te querer dar passos concretos, hoje mesmo, ainda que pequenos, ou hesitantes, ou trémulos, mas passos. Se tu és verdadeiramente crente e estás doente, Deus vai te enviar um arão. Deus te envia irmãos, Deus te dá uma igreja, Deus te dá uma equipa pastoral, Deus te dá pessoas para te ajudar nas tuas fraquezas e dar passos para cumprir aquilo que Deus pede de ti. Então, se tu não estás a conseguir obedecer, em vez de te encostares e te renderes e te entregares à desobediência, pede o teu arão, pede o irmão, pede a igreja, pede o pastor. Pede. Deus vai te dar e vai te fazer cumprir a missão. Lado a lado. Somente aceita e vai. Obedece. Caminha a obediência. Eu termino. Que tipo de fé tu tens? Se afirmas ter uma fé genuína, ela tem que ter obediência. Pronta ou relutante, mas é obediência. Além de adoração. Agora, se ela é relutante, ela pode ser um mau sinal. Se a tua vida é desobediência contínua e tens pecados consentidos, presentes, diante dos quais não apresentas um esforço para abandonar, então cuidado, porque a tua alma pode estar no caminho da morte. Muito cuidado. Muito cuidado.